Olá, meu nome é Fagner Dantas, criador do canal Prazer em Conhecer Livros, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo que acho que é muito comum entre quem trabalha com livros, quem fala sobre livros aqui no YouTube, que é o nosso famoso vídeo dos 50%. Ou seja, chegamos aí à metade do ano, metade de 2025, a gente já pode fazer um primeiro balanço das nossas leituras, o que é que nós já lemos, aqueles livros que mais chamaram a atenção, aqueles livros que mais se destacaram dessas leituras. Então isso é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje, a famosa seleção aí, panorama dos 50% das nossas leituras, 50% do ano de 2025 já foi embora e com esses primeiros 6 meses vieram algumas boas leituras, leituras não tão boas assim, e a gente vai falar um pouquinho delas no vídeo de hoje. Até para que a gente não fique com aquele famoso vídeo no final do ano, que é aquele panorama geral, que certamente vamos fazer também, mas eu acho que aqui a gente já começa a sentir um pouco o que está sendo o nosso ano de leituras em 2025. Então, nesses primeiros 6 meses, nós lemos 19 livros. Um bom número, né? Eu sempre digo que as metas não devem ser limitadores da sua experiência literária, mas são realmente um direcionamento, é uma forma de uma bússola que você pode ter nas suas leituras. Então eu estou com essa meta, né, que não, como eu digo, não é uma exigência, mas é uma meta apenas de controle, de ler 3 livros por mês, o que daria ao final do ano 36 livros. Então, tendo lido 19 livros, é um bom sinal de que nós nos encaminhamos aí para cumprir essa meta de 36 livros ao final de 2025. Então, desses 19 livros, vamos falar rapidamente deles aqui, todos, né, todos 19, breves comentários sobre cada um, o que tem de interessante, o que foi mais decepcionante, o que foi mais surpreendente. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui. E vamos fazer combinado, né, inclusive, acredito que logo depois de fazer esse vídeo já vou gravar os outros dois. Vamos fazer também um vídeo, talvez mais curtinho, com os 5 melhores livros. Né? Ao final teremos 10 melhores livros de 2025, né? 10 melhores leituras de 2025. Então, nesse aqui, como é o 50%, vamos escolher 5 livros. Então, a gente vai fazer um outro vídeo com o nosso top 5, né? As 5 melhores leituras de 2025. E faremos um terceiro vídeo, que é o nosso tag, né? Tag dos 50%. Então, aquelas escolhas. Livro mais interessante, livro que deu mais dor de cabeça, maior decepção, melhor livro, até alguns bem interessantes, como melhor capa, melhor edição. Então a gente vai falar também isso na tag de 50%, que é um outro vídeo que a gente vai fazer aqui. Então serão 3 vídeos, acredito que eu vou lançar todos eles ao mesmo tempo. Esse aqui, que é o panorama literário dos 50%. Depois nós teremos o top 5 dos 50% e finalmente a tag dos 50%. Esses 3 vídeos vão estar todos linkados aqui na descrição de cada um deles. Você vai ter os links para os outros dois. Então dá para fazer um combo ou dá para ver cada um individualmente. Então é isso, gente. Só lembrando que nós estamos aqui no Prazer em Conhecer Lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de livros, se você gosta de literatura, se você gosta de ler, se você gosta de comentar, discutir sobre livros, você está no lugar certo. Se agregue aqui à nossa comunidade literófila. Então, se inscreve aqui no canal, não custa nada, basta apertar no botãozinho e ajuda bastante a gente. E também ajuda com o seu like, também com o seu compartilhamento. Então, tudo que leve a expandir, a crescer, a alcançar mais pessoas, né, que queiram discutir sobre livros, nós agradecemos a vocês, que são, no final das contas, a razão por que nós estamos aqui. Então é isso, vamos iniciar o nosso vídeo agora de panorama literário de 50% do ano de 2025. Chegamos na metade com 19 livros e vamos começar com o primeiro deles. Vou falar rapidamente aqui de cada um deles. Já estou com o meu roteiro, já estou com a minha água aqui. E vamos iniciar nossa trilha com uma primeira leitura extremamente interessante, muito impactante, uma leitura que era já prevista já há algum tempo aqui, já estava rondando, porque na verdade se constitui no que eu chamo de santíssima trindade das distopias, né? Das distopias, aquelas visões de futuro, onde você tem teoricamente um mundo idílico, um mundo onde tudo dá certo, mas que por baixo do pano tem muita coisa dando errado ali, e essas revoluções vão aparecer justamente aí ao longo do nosso romance. Então essas são as distopias, e como eu disse,
eu tinha na minha cabeça, existe uma distopia, uma santíssima trindade das distopias, formadas aí por Admirável Mundo Novo, de 32, 1984, de 49, e este livro que finalmente eu consegui ler, e foi a minha primeira leitura de 2025, a terceira distopia clássica para mim, dessa minha santíssima trindade das distopias. Ao lado de Admirável Mundo Novo e de 1984, tem que estar Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, de 1953. Esse livraço aqui, super conhecido, clássico, todo mundo que fala de distopias fala desse livro. Um livro que trata de um futuro onde os livros, né, justamente a nossa peça, o objeto que nós tanto desejamos, tanto amamos, que são os livros, são considerados os inimigos número um dessa sociedade dominadora, autoritária, que comanda, né, esse mundo distópico que é descrito aqui tão brilhantemente pelo Ray Bradbury. Então aqui nós temos um personagem, o Guy Montag, que é um desses bombeiros, né, que ironicamente são chamados de bombeiros, mas são justamente aqueles que têm a responsabilidade de atear fogo nos livros, né? Quando se encontram os livros, eles são os que são chamados para destruir esses livros. Então o Guy vive nesse mundo, né, tem um papel preponderante nesse mundo, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha que incomoda ele, que ele sente que ele tem alguma coisa ali que não está encaixando, e até que então ele tem um contato com a personagem, né, se não me engano, a Clarice, que vai despertar nele, né, para que ele dê atenção a esse sentimento de que alguma coisa não tá legal, alguma coisa não está se encaixando naquele mundo dito perfeito. Então é isso que nós temos aqui, esse conflito, que obviamente, né, não vamos não vamos negar os paralelos que existem aí entre o nosso Winston Smith de 1984 com a Julia, né, que também vai ter esse papel de despertar nele esses furores revolucionários que estavam ali, de alguma maneira, presos dentro dele, vão ser libertados, assim como também em Admirável Mundo Novo nós temos a figura do Bernard Marx, também essa figura que vê aquele mundo, mas que sente que tem alguma coisa errada, e isso vai ser despertado ainda mais com o contato com o John, o selvagem, né? Isso em Admirável Mundo Novo. Então aqui nós temos também essa dupla, né? Alguém que está dentro do sistema, mas não se encaixa nesse sistema, e alguém que vem para ser aquele estopim da revolução. Nesse caso aqui, o contato que o Guy Montag, esse bombeiro, esse responsável por destruir livros, tem com a Clarice, que faz ele ver o mundo com outros olhos. Então, um livro belíssimo, né? Muito bem escrito, um enredo que tem esses enlaces todos, apesar de alguns clichês, como a gente colocou aqui, né? Algumas coisas são mais esperadas, mas isso é construído de uma maneira muito interessante pelo Ray Bradbury, com um texto muito interessante, com passagens belíssimas, né? Tem algumas passagens aqui que são realmente de prosa poética, então isso foi uma coisa que me despertou também, porque o Admirável Mundo Novo, só fazendo a comparação novamente, o Admirável Mundo Novo ele tem uma verborragia muito grande, o Aldous Huxley, né, o autor, ele escreve de maneira muito psicodélica até, né, até um elemento importante na trama, que é a soma, né, que é a substância que as pessoas usam em Admirável Mundo Novo para se manterem felizes, né, para esquecer os problemas. Então, o texto do Aldous Huxley naquele livro é um texto muito psicodélico, que eu diria, muito, muito prolífico, né, muito, muito cheio de elementos, mas de uma maneira talvez mais, mais de preenchimento daquele espaço e, evidentemente, de muitas passagens filosóficas. O texto do Huxley é muito bom nesse sentido, ele desperta muitos elementos, mas eu diria que ele tem uma estética mais pesada. O 1984 é totalmente diferente, é totalmente direto, reto, objetivo, frio. Então não tem justamente esse, não ganha, não vamos dizer, não destaca, não dedica, né, o seu texto a alguma coisa que a gente possa associar com prosa poética. É um texto muito direto, nem por isso um texto menos impactante, menos excelente do que é de fato. Sem dúvida nenhuma é um texto excelente, mas esse aqui se destaca, pelo menos para mim, se destacou entre os outros dois, se destacou pelas passagens belíssimas que ele tem aqui, ilustrando momentos, ilustrando reflexões do Guy Montag, ilustrando sensações que ele tem ao longo desse processo de descoberta. Então esse texto também, além do enredo, esse texto também me chamou muita atenção.
E por fim, claro, um elemento que é sempre mencionado, né, quando se fala desse texto, pelo menos para mim é um elemento que marcou muito a leitura, que é uma parte importante do texto, evidentemente não vou dar spoilers aqui, mas é a maneira como alguns rebeldes conseguem manter vivos os livros. E é uma maneira muito surpreendente, né? Quem chegar aqui, quem tiver essa oportunidade de ler esse livro e chegar nessa parte, eu imagino, vai se surpreender com a maneira como eles conseguem manter os livros vivos, né? Então isso é muito interessante, né? Façam, se tiver a oportunidade de ler os livros e cheguem a essa parte, vocês vão ter uma grande surpresa na maneira como esses livros são conservados. E tem uma frase que sempre me marca muito, quando eu lembro desse livro, e lembro dessa forma como os livros são conservados, quando se diz: e agora você é como é? Aquela passagem, um livro fantástico do não me esqueci agora. Eucariotes. E agora você é o Eucariotes. Essa passagem é fantástica. É um livro da Bíblia, mas é guardado através de uma pessoa. Então, essa forma, não vou entrar em detalhes, não vou entrar em spoilers, mas certamente é um excelente livro sobre todos os aspectos: enredo, leitura, plot twist no final, tem de tudo nesse livro aqui. Então, foi uma excelente primeira leitura de 2025. Abrimos 2025 assim de maneira fantástica. Segunda leitura de 2025. Aqui já é um livro, vamos dizer assim, um autor preferido da casa, já passou várias vezes por aqui. E certamente, eu sempre digo que é o meu último livro, que eu já não vou ler mais livro desse autor, já dominei, né, a lógica dessa leitura, mas não é verdade, eu sempre volto a ele, e ele é um autor fantástico. E não tive ainda decepções com esse autor. Sempre que eu vou a um livro dele, ainda que eu diga assim, poxa, mais um livro, será que tem alguma coisa diferente? Ainda assim, me surpreendo sempre. Estou falando aqui do nosso queridíssimo e louquíssimo Charles Bukowski, com seu Pulp, de 1994. Esse que é o último romance de Bukowski, antes de ele morrer. Ele morre no ano de 1994. Então, é o último romance que ele trabalha e que posteriormente é publicado. Nós temos aqui uma história deliciosa, né, um dos seus personagens emblemáticos, tem o Nick Bellamy, esse detetive de porta de cadeia, um detetive que está sempre ali vendendo almoço para pagar a janta, mas ainda assim cotadíssimo, né, chamado para resolver os casos mais enigmáticos, mais estranhos, mais esdrúxulos, se possa imaginar. E aqui nós temos esse exemplo, nós temos um primeiro caso que é louquíssimo, né? Ele é contratado por ninguém menos do que a morte para ir atrás de um espírito que se manteve vivo, né, se manteve imortal, desobedecendo aí os ditames da morte, que é o Céline, um famoso poeta francês. É uma loucura completa. E além disso, nós temos vários outros casos com extraterrestres, multidimensionais. É simplesmente uma loucura, uma típica loucura bukowskiana, mas magnífico, leitura prazerosíssima. Pulp, de Charles Bukowski, de 1994, nossa segunda leitura de 2025. Terceira leitura, esse aqui clássico absoluto, não tenho o que dizer, já há muito tempo tinha que ler esse livro, o pessoal me insistindo: Fagner, você tem que ler, Fagner, você tem que ler esse cara, você precisa ler esse autor. E finalmente tive a oportunidade em 2025 de ler finalmente Albert Camus com seu O Estrangeiro, livro aqui de 1942. Albert Camus, que é um ganhador de prêmio Nobel, né? Ganhou o prêmio Nobel de 1957. Então aqui nós temos esse personagem icônico da literatura mundial, o Meursault, né? Esse frio, distante, insensível Meursault, que se vê aqui envolvido numa trama, né? Por questões as mais banais possíveis, acaba se envolvendo numa trama de assassinato e é julgado por isso e vai ser levado às últimas consequências. Esse seu ato, que como tantos outros atos na sua vida, foi quase tudo bem, pode ser, tanto faz. Ele vivia essa vida muito no fluxo, né, muito sendo levado adiante, né, pelos processos da vida, pelas as questões mais diversas da vida, sem ter um posicionamento, sem ter uma posição clara, sem ter uma posição convicta.
Então isso dava uma sensação de quase de alguém à deriva na vida. E essa deriva do Merceau acaba levando ele para um lugar, né, uma situação muito ruim. Então aqui nós temos essa história extremamente psicológica, né, que se passa muito dentro da cabeça do Merceau. Então a gente está muito dentro dos seus pensamentos, a gente está ouvindo muito os seus pensamentos, a gente está ouvindo muito o tempo inteiro a versão dele dos fatos. É um romance em primeira pessoa, então tem essa ideia também de estar sempre verbalizando aquelas situações e que muitas vezes aquela falta de comunicação verbal do Merceau dentro dele, para o que nós leitores estamos tendo contato, existe ali um universo de reflexões, né, que às vezes são expressos, essas reflexões são expressas em uma ou duas palavras, ele sempre é lacônico, sempre com poucas palavras, mas dentro dele um turbilhão de reflexões. Então temos acesso a esse turbilhão de reflexões na escrita fantástica do Albert Camus, no seu romance de estreia, O Estrangeiro, de 42, nosso terceiro livro lido em 2025. Bom, quarto livro, saímos de um clássico, Albert Camus, um clássico que eu não conhecia, O Estrangeiro, para um outro clássico, esse é um clássico super conhecido, que eu já tinha lido, mas fiz a releitura esse ano para uma discussão, né, com um grande colega, o colega Sérgio Maron, muitas vezes citado aqui no canal, um grande apoiador do nosso canal, da nossa discussão aqui no Prazer em Conhecer Lippe, e ele propôs essa discussão sobre esse livro, que eu já tinha lido, e disse, não, topei a discussão de imediato, estava impactado pela leitura que ele tinha lido, eu disse, não, eu já li esse livro, vamos sentar para bater um papo. E por conta disso eu reli o livro, obviamente agora de maneira muito mais apurada, de maneira muito mais detalhada, e nós tivemos uma discussão ótima, que gerou depois o nosso grupo de discussão literária, que já vai aí para o quarto, quinto encontro, nossas tertúlias sabáticas. Vamos discutir, inclusive, dia 2 de agosto, estaremos discutindo Na Colônia Penal, de Franz Kafka. Ou seja, voltando a Kafka, depois de ter lido Camus, lemos 3 Camus, lemos O Estrangeiro, discutimos O Estrangeiro, discutimos A Peste, discutimos A Queda, de Camus, e dia 2 de agosto estaremos voltando às origens e discutindo novamente um Kafka na Colônia Penal. Já dei spoiler aqui, estou falando de A Metamorfose, de Franz Kafka. Foi o livro que nós discutimos lá no primeiro encontro, que acabou gerando esse grupo de leitura que vai discutir no dia 2 de agosto, Na Colônia Penal, outro texto fantástico do Franz Kafka. Aqui, nosso primeiro contato foi uma releitura que eu fiz, foi o quarto livro lido em 2025, no caso uma releitura, de A Metamorfose, de 1915, né, um dos textos mais conhecidos do Franz Kafka, daqueles que ele publicou em vida, certamente o mais conhecido, que é A Metamorfose. E aqui nós temos esse personagem também, assim como o Merceau, de Albert Camus, outro personagem icônico, o nosso querido Gregor Samsa, né, que depois de sonhos intranquilos acorda transformado num inseto monstruoso. Né? Então aqui nós temos toda a história que se passa, toda a discussão psicológica também, a discussão sobre a questão do poder, a discussão sobre a questão da submissão, né, que está colocada aqui pelo Franz Kafka, inclusive recentemente lá no Clube de Leitura Clássica da Livres Livros, acredito que sábado passado, acredito eu, nós discutimos exatamente esse livro aqui. Foi uma discussão muito interessante lá com a Hanna, com a Regina, com o Rafael, com a nossa querida Clarice também. Foi uma discussão extremamente interessante e ficou muito claro ali, até comparando com outras obras, como O Processo, como o Castelo, outras obras do próprio Franz Kafka, que nós estamos diante de um autor que se dedicou a falar sobre a submissão ao poder, a falar sobre a condição de engrenagem da máquina. Então a gente até usou essa expressão. Franz Kafka é o grande escritor da engrenagem, né, que se dedica a destacar cada ser humano como uma peça na engrenagem, sob um controle muito maior do que ele, né, seja no Processo, seja no Castelo, seja aqui a Metamorfose. Uma outra imagem muito bonita, que foi incluída dessa discussão na Livres Livros, após ter lido esse livro aqui, foi justamente que o Gregor Samsa, ele na verdade já era um inseto. Ele era um inseto que se iludia em estar na condição de homem, mas há muito que ele submisso ao trabalho, submisso à própria família que o explorava. Ele já tinha essa condição de inseto, mas um inseto que se iludia em ser homem.
E quando de repente ele acorda transformado em inseto, é porque ele se descobre na sua própria condição, que ele já estava ali, né, na condição de um elemento parasitado pela sua família, parasitado pelo trabalho. Então, ele já era um inseto que sonhava em ser homem. De repente acordou de um sonho de homem transformado em inseto. Então temos aqui um texto belíssimo, fantástico, não há o que discutir. Esse é um texto que vale muito a pena. É uma dívida que eu tenho aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe. Nosso querido amigo também, grande apoiador do canal, Ronaldo Prado, já me pediu para fazer uma resenha desse livro aqui, que merece muito. Eu tenho certeza, depois dessas anotações que eu fiz lá para o Clube de Leitura da Livres Livros, certamente é uma boa dica fazer uma resenha desse livraço aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka, de 1915, nosso quarto livro lido em 2025. Vamos aí para o quinto livro lido, essa aí de uma queridíssima também, favoritaça da casa, já teve aqui várias vezes, já apareceu aqui diversas vezes, e aqui agora volta, né, no quinto livro que nós lemos em 2025, volta com o seu primeiro romance, seu romance de estreia, um romance de estreia que já fez muito barulho, já chegou, né, com a pé na porta e mostrou o grande potencial que essa escritora tinha para ser um nome de referência na literatura nacional. Estou falando aqui de Clarice Lispector, com seu Perto do Coração Selvagem, de 1943, seu romance de estreia, fantástico. Aqui um movimento temporal incrível, de infância, de vida adulta, de fases da vida diferentes, como elementos da infância já davam a entender, né, o que aconteceria com aquela jovem, com aquela menina, né, que já era uma menina diferente, já era uma menina que se questionava e que posteriormente vai se transformar também numa mulher que se questiona e que reflete sobre a sua condição. E aqui nós temos um triângulo amoroso também extremamente complexo, né? Não é aquele dramalhão mexicano, aqui é um romance de Clarice Lispector. Então espere aqui muitas entrelinhas, muitos silêncios, muitos vazios cheios de significado. É isso que a gente tem aqui nessa escrita fantástica, a famosa escrita em fluxo de pensamento, né, em fluxo de consciência, como se sempre associa com Virginia Woolf, com o nosso próprio James Joyce. Inclusive, esse título, Perto do Coração Selvagem, vem de um texto também do James Joyce, então isso também ajudou muito a associar Clarice com James Joyce. Então, de qualquer forma, aqui temos um grande início de carreira literária, um romance que mostrou uma escrita diferente de tudo que se fazia, tanto que existe uma famosa frase, né, também dita por um crítico, né? Clarice não escreve como ninguém e ninguém escreve como Clarice. Então, exatamente é isso que nós temos aqui, uma autora que já nasce com um vocabulário próprio, com a linguagem própria, com a simbologia própria, e essa simbologia só vai se intensificar e se consolidar ao longo da sua carreira brilhante. Então tivemos a oportunidade de ler esse belíssimo romance chamado Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, de 1943, a estreia dessa grande escritora. Nosso sexto livro, então aí voltamos para esse autor fantástico que nós descobrimos em 2025, né? Sempre um autor que estava sempre muito citado, muito comentado, é o que eu digo, é o que eu chamo sempre de pecado literário, né? Aquele pecado literário é aquele autor que a gente não conhece, aquela obra que a gente não conhece, uma brincadeira que a gente faz, claro que não é pecado, mas uma brincadeira que a gente faz internamente, é que é um pecado literário não conhecer. Eu não conhecia esse autor, passei a conhecer em 2025 e não tive dúvidas. Comecei a ir atrás de tudo que ele tinha escrito. Então, já tinha lido O Estrangeiro, e nessa edição que eu tinha aqui era uma edição vira-vira. Então, 2 livros em um. E o segundo livro é exatamente A Peste, de 1956. Então, nós lemos esse grande romance aqui do Albert Camus, para mim, inclusive, mais forte ainda do que O Estrangeiro. Então, da mesma forma que O Estrangeiro é um texto mais psicológico, é um texto que a gente está mais dentro da cabeça do Meursault, aqui não. Aqui nós temos uma outra viagem, uma outra conotação, um outro texto, uma outra vibe, vamos dizer assim. Aqui nós temos um texto muito mais social, um texto muito mais de personagem, de interação entre personagens. Então a fauna de personagens aqui é fantástica, né? Você tem o nosso Bernard Rieu, esse grande médico, né? Esse homem completamente abnegado, disposto a entregar sua vida às pessoas, moradores daquela cidade ali infestada por ratos e que é tomada por uma peste, né? Por uma doença.
e que tem que ficar isolada, né? Como também esse livro ele tem imensas coincidências, imensos paralelos com o que todos nós vivemos com a pandemia de Covid-19. Não à toa esse livro voltou muito a ser muito vendido durante a pandemia de Covid-19, porque realmente é muito semelhante, tem muitos paralelos. Certamente faremos um vídeo específico sobre a peste e a gente vai fazer questão de traçar paralelo por paralelo do que a gente encontra aqui e do que a gente viveu na pandemia de Covid-19. Então, um livraço, um texto magnífico. Como eu disse, na minha opinião, ainda que o estrangeiro será belíssimo, será poderosíssimo, mas para mim, para o meu sentimento, para a minha fruição literária, A Peste consegue ser ainda mais poderoso, e é justamente o segundo romance do Camus, né, o Estrangeiro de 42, e o seu segundo romance é justamente A Peste, de 47. Então ele consegue se superar no segundo romance com esse texto magnífico, com arcos dramáticos fantásticos. O arco do Raymond Rambert, do jornalista Raymond Rambert, que é alguém extremamente egoísta, né, que pensa em si mesmo ao longo do romance e ao final tem uma transformação, né, e se torna quase que praticamente um outro homem. E esse arco, para mim, apesar de outros tantos belíssimos, como o do Tarot, como o do Cotard, personagens magníficos que foram criados aqui pelo Albert Camus, mas que, para mim, particularmente, o arco dramático do Raymond Rambert é simplesmente espetacular e descrito aqui de maneira belíssima, uma linguagem um pouco mais objetiva, né, um pouco mais direta do que o Estrangeiro, claro, porque ali se passava muito na cabeça do Meursault, então eram muitas reflexões do Meursault. Aqui nós temos um olhar em terceira pessoa, né, então é um narrador onipresente que está ali descrevendo o que está acontecendo, apesar de que ao final nós ficamos sabendo que na verdade é um personagem de dentro do próprio romance. Então isso é interessante, tem uma pegadinha, tem um plot twist também no final aqui do livro, quando a gente descobre quem de fato está falando. Então é interessante, mas a priori nós temos essa visão geral do que está acontecendo aqui. Então é bem diferente nesse sentido do Estrangeiro, mas para mim, particularmente, com passagens belíssimas também. Aí já é o próprio Albert Camus, né, que tem seu talento de escritor. Então aqui nós temos um livro espetacular, nossa sexta leitura de 2025. Vamos aí para a sétima leitura de 2025, e aí talvez a primeira decepção do ano, né? Até molhar a garganta aqui, porque é difícil falar que tivemos uma decepção com essa autora em particular, porque era uma autora que, para mim, até então, e já tinha lido algumas coisas dela, até então tinha sido completamente infalível, né? Nada que eu li tinha ficado abaixo da minha expectativa, mas aqui, particularmente, houve esse caso, e, como eu sempre digo, o fato da minha fruição literária não ter sido para mim o que eu estou chamando de decepção, obviamente não tem absolutamente nada a ver com o livro, é muito mais a ver com a minha ressonância, né, com o meu repertório. Eu sempre digo que arte é ressonância e repertório. Então aqui, na verdade, certamente se eu ler esse mesmo livro daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu posso encontrar uma outra leitura aqui, encontrar um outro viés de leitura que vai me dar muito mais prazer do que o que eu tive nesta leitura em particular. Mas o fato é, sendo muito sincero, de que a leitura desse livro, apesar de ser de uma autora que é inquestionável, o próprio livro também é extremamente elogiado, mas na minha percepção, na minha leitura, ele realmente não bateu, e para mim foi, eu diria que talvez pelo menos até esses 50% do ano, né, até essa metade desse ano, foi a minha grande decepção literária. Foi justamente uma aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, da minha queridíssima Clarice Lispector. Livro de 1969, né, uma Clarice já madura aqui, mas ainda assim não bateu muito essa relação, né, dessa personagem feminina com esse homem mais velho que é um homem intelectualizado e que de certa maneira há ali uma relação, não digo de submissão, mas há uma relação de hierarquia, vamos dizer assim, com essa garota vendo nesse homem uma possibilidade de aprendizagem, né? Talvez o nome aí do próprio livro já entregue isso. Então eu não sei, para mim não fluiu tão bem essa relação, essa forma de convivência, essa contraposição de personagens, né? Essa figura de um lado, essa outra figura do outro, a figura feminina com esse papel, com essa construção, a masculina com essa construção de, né, estar numa posição de superioridade,
mas ao mesmo tempo com carências emotivas brutais. Então, não sei, para mim, de fato, não funcionou muito bem essa leitura aqui. Então, infelizmente, foi a minha decepção literária, pelo menos, né, até metade do ano, foi justamente uma aprendizagem, O Livro dos Prazeres, da minha queridíssima, que certamente não deixará de ser, mas eu provavelmente voltarei a ler esse livro mais para frente, fazer uma nova leitura, com outro olhar. De repente posso enxergar outras chaves interpretativas aqui que me ajudem a gostar mais desse livro. Mas no caso, no momento atual, foi de fato a minha primeira decepção até então. Acredito que a única decepção em 2025 foi realmente uma aprendizagem, Os Livros dos Prazeres, de Clarice Lispector, de 69. Oitavo livro lido em 2025. Esse foi um autor também que eu descobri. 2025 é um autor muito conhecido, né? Já a referência absoluta. Mas eu descobri esse autor em 2025. Precisava conhecer, sabia que ele existia, muito referenciado. Inclusive uma referência muito grande em cinema, uma referência muito grande em quadrinhos, que é outra área que eu gosto muito, né? Já gostei muito mais. Hoje não leio tanto, mas quando lia era uma referência, né, que volta e me aparecia. Então é um cara que já tinha que ter entrado no meu radar há algum tempo. Já estava no radar, mas faltava ler. E esse ano 2025 eu consegui de fato ler finalmente H.P. Lovecraft. Né? Então aqui consegui uma coleção aqui da editora Cronos, né? Consegui comprar 3 livros por um preço muito camarada, R$ 5 cada livrinho. Então tenho 3, os 3 eu li esse ano, então vou falar mais dos outros 2 mais à frente. Mas esse aqui, dos 3, eu já comecei a ler por esse aqui, porque eu sabia que tinha alguns textos que são muito clássicos do H.P. Lovecraft, né? Então esse era um deles. A Cor que Caiu do Céu é um texto super conhecido, esse aqui de 1927, esse texto. É uma coletânea, ele dá uma enganada aqui, porque ele bota A Cor que Caiu do Céu e dá a entender que o livro todo é esse texto. E na verdade é uma coletânea, tem A Cor que Caiu do Céu e tem outros contos também. Né? A Cor que Caiu do Céu é de 1927. Então nós temos ali, além da Cor que Caiu do Céu, outros contos nesse livro aqui. Inclusive, é nesse livro aqui que tem um conto fantástico, exatamente, Horror em Red Hook. Esse foi um grande conto, assim, eu estou falando aqui do A Cor que Caiu do Céu, que é um texto, um conto que já vale a pena ser lido, um conto que trabalha com essa ideia do horror cósmico, de uma ameaça que vem de fora, de uma ameaça que você não consegue entender. Então tem o seu lugar no panteão Lovecraftiano, vamos dizer assim, né? Então claramente tem motivo de ser um texto tão conhecido, mas para mim, o texto que me marcou dessa leitura aqui não foi o A Cor que Caiu do Céu. Importante conhecer esse texto, A Cor que Caiu do Céu, pela sua, como eu disse, pela sua referência em termos de repertório, mas o texto que me impressionou demais aqui foi O Horror em Red Hook. Esse é espetacular. Esse é de fato um Lovecraft assim de horror cósmico na essência da coisa, misticismo, ocultismo. Aqui nesse O Horror em Red Hook, simplesmente espetacular. Vamos precisar voltar a falar, nem que a gente volte a falar, se não do livro como um todo, desse conto, de fato, vale a pena dar uma conversada. Então esse aqui foi meu primeiro contato com a H.P. Lovecraft, aqui nessa coleção da Cronos, belíssimo inclusive, muito bem editado. A gente vai falar de edição lá na tag, mas esse aqui chamou atenção também por isso. Um cuidado muito grande com a edição. Então gostei muito e gostei muito de ter tido finalmente o contato com H.P. Lovecraft e seu A Cor Caiu do Céu e outros contos, inclusive o brilhante, se você tem coragem, leia O Horror em Red Hook, que está nesse volume aqui dessa coleção do Lovecraft. Nono livro de 2025. Pérola, livraço, fantástico, simplesmente fantástico. Outro autor, estamos indo com vários autores conhecidos que passamos a desfrutar. Né? A gente já conhecia os autores, mas não tinha lido ainda nada deles. Então a gente já falamos sobre isso com Albert Camus, já falamos sobre isso com H.P. Lovecraft, e o próximo livro, o nosso nono livro de 2025, é também um livro de um autor super conhecido, mas que eu, particularmente, não tinha ainda me debruçado sobre ele. Tinha outros textos desse autor aqui já na casa, mas não tinha ainda parado para ler. E quando essa preciosidade chegou às minhas mãos, aí não teve jeito. Eu tive que parar para ler. E quando comecei a ler, não tive como parar mais. Estou falando aqui, se eu já falava da mente de Charles Bukowski, que já era uma mente louquíssima, eu estou falando aqui de um cara que consegue ser ainda mais louco.
Estou falando aqui de Philip K. Dick, com seu Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, de 1964. Loucura total. Aqui você tem uma história completamente bizarra em todos os aspectos. Tudo que parecia fazer sentido, tudo que parece, quando você começa a tentar entender, quando você parece que você está começando a entender a história, reviravoltas multidimensionais, drogas que mudam a percepção. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Eu não tenho o que dizer. Para poder falar sobre esse livro, de fato, a gente precisa fazer um vídeo sobre esse livro aqui, porque realmente é fantástico. Agora sim, se eu não vou entrar em detalhes aqui, e uma coisa eu já posso dizer, é um livro espetacular. Se você tem cabeça feita, se você tem a cabeça no lugar, realmente lê esse livro, porque esse livro aqui é fantástico e vale muito, muito a pena. Então vamos ter que voltar a falar sobre Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. Não vou entrar em detalhes aqui, mas já posso dizer, um enredo louquíssimo, um enredo que envolve corporações, envolve percepção, mudança de percepção, envolve multidimensões, simplesmente espetacular, fora da caixinha total. Então, se você quer um texto completamente fora do padrão, leia Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. Precisamos voltar a falar sobre isso daqui. Nossa 9ª leitura de 2025. E aí vamos para a 10ª leitura, acredito que, se eu não me engano, nosso primeiro livro de não ficção. Estou achando que foi, viu? Pelo que eu estou lendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Isso mesmo. Primeiro livro de não ficção foi apenas o nosso 10º livro. Eu que tento sempre misturar ficção com não ficção. Foi apenas o nosso 10º livro lido. Já lá no mês de abril. Temos aqui o Ódio à Democracia, do Jacques Rancière. Esse é um livro de 2011. Esse é um livro também que eu já queria ler há muito tempo, já vim encontrando, já vim me batendo com esses livros aí nas livrarias e tudo mais. Evidentemente, não compro em livrarias, já comentei aqui várias vezes que eu só compro realmente em sebos, em saldões e tudo mais. Mas quando vi esse livro aqui na livraria, fiquei muito interessado. Claro, o preço de livraria eu não compraria, né? Era, sei lá, 30, 40 reais. Mas me apareceu, aí num desses saldões, comprei por 5 reais. E foi uma leitura interessante. Talvez entre um pouco na categoria de decepção, acho que entra um pouquinho, porque eu esperava mais. Eu já tinha tido contato com esse texto, algumas passagens desse texto, e achava que ele vinha com um peso de uma reflexão no momento atual que a gente está vivendo, né? Esse momento de questionamento da democracia, esse momento de polarizações políticas. Então eu esperava que ele viesse dar uma cancha, um fundamento, né, bem construído, bem consolidado sobre esses temas. E aqui nós temos, sim, de fato, um texto, né, forte, um texto, né, que discute esse momento atual, traz elementos importantes, discute esse conceito de democracia, né, como a democracia ela já nasce. Né, a gente vê a democracia hoje muito vista como um valor positivo, mas a democracia ela já nasce com um valor negativo, né, com uma forma de questionar. Ela já vem com um questionamento a essa democracia. Que democracia é essa, né, que pratica tantos males? Obviamente, o Jacques Rancière defende a democracia, mas ele traz essa discussão. Né? A democracia não é esse valor tão consensual, nunca foi esse valor tão consensual, né, quanto é agora. Então, ele coloca como é fácil, né, como seria fácil, em determinadas circunstâncias, nós rompermos com essa ideia de democracia. Essa ideia de democracia não é tão natural quanto muitas vezes a gente imagina. Ela tem um passado muito conflituoso, ela tem uma história, uma trajetória, uma narrativa, né? um caminho muito tortuoso. E esse caminho tortuoso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse início do século XXI, ele vem passando por muitas provações, muitos obstáculos, muitos questionamentos. Então esse livro, nesse sentido, ele traz uma contribuição interessantíssima, né, de alguém que fala a partir de um ponto de vista bastante crítico, né? Como eu disse, para mim, pode ter ficado um pouquinho abaixo da minha expectativa, mas muito longe de ser uma decepção, muito longe de ser uma leitura ruim. Mas foi então aí a nossa primeira leitura de não ficção em 2025, Ódio à Democracia, do Jacques Rancière, de 2011. Um livro que trata da política de uma maneira bastante crítica e refletindo o que nós estamos vivendo ainda, né? Nós estamos em 2025, mas ainda temos rescaldos do que foi a crise financeira de 2011, do que foi a ascensão de algumas extremas direitas ao redor do mundo, na eleição de Donald Trump,
Então nós temos uma série de elementos que são tratados aqui pelo Jacques Rancière nesse contexto, né? Não necessariamente, eu não menciono aqui elementos pontuais, mas essa onda, esse momento que se viveu aí no início aí da década de 2010. Então ele reflete muito esse período. Acho que é um documento importante, né? Um documento político importante para quem quer entender agora 2025, olhando também para esse início desse processo, né? Que até hoje vem reverberando aí na nossa política. Então, Ódio à Democracia, do Jacques Rancière, 2011, foi o nosso 10º livro lido em 2025. Nosso 11º livro, aí voltamos a ele, H.P. Lovecraft, né, daquela coleção muito bem feita aqui da Cronos. Então já tínhamos mencionado o A Cor Caiu do Céu. Aqui vamos para um outro texto super icônico também, super clássico, super conhecido do H.P. Lovecraft, que é o Chamado de Cthulhu. Aqui ele já bota com outros contos, né? Então é o Chamado de Cthulhu e outros contos. Aqui nós temos, claro, o grande destaque vai para o Chamado de Cthulhu, de fato, um texto super referenciado. Quem leu O Monstro do Pântano de Alan Moore sabe do que eu estou falando, né? Muito citado ali no Monstro do Pântano, que é um personagem de história em quadrinhos. Então aqui nós temos essa história macabra, né, como tantas outras do H.P. Lovecraft, além de outros contos também bem interessantes aqui. Então fica na mesma faixa, ali na mesma valência do A Cor Caiu do Céu. Bem interessante, vale muito a pena, como uma forma de conhecer esse universo Lovecraftiano. Valeu demais aqui. Esse texto, que só para lembrar o texto, de 1928, o Chamado de Cthulhu. Obviamente, outros contos que estão nesse texto têm outras datas, mas aqui eu puxo a data do texto que dá o título aqui ao livro. Então, de 1928, o Chamado de Cthulhu e outros contos aí do H.P. Lovecraft. Bom, 12º livro, esse já foi o primeiro calhamaço, né? Nosso primeiro calhamaço, nosso primeiro livro um pouco mais volumoso, um pouco mais parrudo, que nós concluímos em 2025, que é esse aqui, Os 100 Livros que Mais Influenciaram a Humanidade, do Martin Seymour Smith, de 1997. Livraço, enciclopédia. Todo mundo que ama livros, e eu sempre comento isso, né? Eu amo livros que falam de livros. Então esse aqui é sopa no mel, esse aqui é cereja no bolo. Aqui nós temos grandes autores, grandes obras, né, retratadas aqui, o contexto de formação dessas obras, de construção dessas obras. E um detalhe muito interessante, muito interessante. Aqui nós temos 100 livros. E desses 100 livros, certamente você e eu temos a nossa lista de 100 livros que mais influenciaram a humanidade, que nós entendemos ou nós achamos que mais influenciaram a humanidade. E muitos desses livros que nós achamos que são assim, favas contadas, que certamente estariam aqui, não estão. Então, por exemplo, aqui nós não temos, vamos dizer assim, livros, se não me engano, aqui não tem nenhum livro do Fyodor Dostoiévski, né? Para muitos o maior escritor, né? O maior escritor de literatura do mundo, de todos os tempos. Então, nós não temos um Fyodor Dostoiévski aqui. Nós não temos um Albert Camus aqui, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Então tem algumas polêmicas nesse livro. Da mesma forma que não temos esses grandes autores, temos outros bastante desconhecidos. Eu mesmo não conhecia vários dos livros que aparecem aqui como livros que mais influenciaram a humanidade. Mas, independente de qualquer coisa, esse texto valeu muito, esse livro valeu muito por conhecer mais aquelas obras que eu já conhecia, já sabia que eram importantes. Então aqui a gente tem por que essas obras são de fato importantes, que outros elementos, né, que valores essas obras também têm para marcarem tanto a história da humanidade. E por outro lado, valeu também por conhecer livros que eu nunca tinha ouvido falar e que aqui ele mostra como esses livros também tiveram um papel importante ao longo da história da humanidade. Então valeu demais, grande leitura feita em 2025, alimentou demais o meu repertório. Então é aquele tipo de leitura que não só tem o prazer da fruição, e o texto aqui está muito bem escrito, então você não é um texto que fica maçante, né? Até porque são vários livros, então você vai acabando um livro, começando outro, então se um está mais chato, o outro já vai estar melhor e assim por diante. Então é uma leitura que foi muito gostosa de fazer, mas além disso, tecnicamente falando, é um livro que acrescentou demais ao repertório. 100 livros que mais influenciaram a humanidade, do Martin Seymour Smith, de 1997, nosso 12º livro, lido em 2025. E vamos adiante aí para mais um H.P. Lovecraft, Sussurros na Escuridão. Esse aqui já, diferente dos outros, que eram coletâneas de contos,
Esse aqui já é uma novela, né? Então esse aqui, o livro inteiro, é uma única novela, Sussurros na Escuridão, uma novela que já volta também àquela questão mais dos extraterrestres, dos alienígenas. Tem uma outra pegada, não tanto de misticismo, não tanto de ocultismo, né? Mas é uma outra pegada, mas também com aquela linha Lovecraftiana, né? Então você tem o suspense, você tem as linhas aqui de assustadoras estão aqui presentes também. Então vale a pena, mais um Lovecraft que vale muito a pena, fechando aí essa trinca de 3 Lovecrafts que nós compramos da Cronos e lemos os 3. Leituras muito, muito fluidas, muito fáceis de serem lidas e alguns deles realmente impressionantes, né? Evidentemente, por um apego até de memória, tem uma relação maior com os outros dois, A Cor Caiu do Céu e principalmente o chamado de Cthulhu, mas esse aqui também, Sussurros na Escuridão, é outro texto do Lovecraft bastante interessante e principalmente por ele ser uma novela, então ele é um pouco mais delongado, então tem mais construções, tem mais, vamos dizer assim, mais nuances que os outros, por serem contos, serem narrativas mais curtas, às vezes não tem como aprofundar tanto. Esse aqui tem essa grande qualidade, que é essa condição de aprofundar mais o texto por ser uma novela. Então fica aqui a dica, Sussurros na Escuridão, mais um Lovecraft lido em 2025 e mais um que eu posso fazer questão de indicar. Se você tiver a oportunidade de ler, leia e você pode aí se apaixonar por H.P. Lovecraft. Não sei se é uma boa ideia, mas brincando, é sim, é um grande autor. Independente das polêmicas do cidadão, né, H.P. Lovecraft, enquanto escritor, enquanto artista, é alguém que vale muito a pena a gente conhecer. 14º livro de 2025, Tijolaço, segundo calhamaço que nós lemos, né? Nós finalizamos, melhor dizendo, em 2025. Esse é um livro que vem me acompanhando aqui, acho que praticamente há um ano. Eu venho tentando, aí lutando, fazendo a leitura dele, horas lia mais, horas lia menos, mas finalmente em 2025, em maio de 2025, nós concluímos esse livraço aqui, calhamaço, super conhecido, né? Foi talvez o livro mais comentado de 2013, quando ele foi lançado. Estou falando aqui de O Capital no século XXI, do Thomas Piketty, esse economista francês, que discute aqui a desigualdade no mundo, né, a distribuição de riqueza no mundo, né, como essas riquezas foram formadas, como é que o estado atual do mundo reflete processos que são processos seculares, né, de concentração de riqueza, de fomento à desigualdade. Então é um texto extremamente importante, né? Tem um papel social fundamental, porque discute um tema fundamental nas nossas vidas, que é a desigualdade econômica. Então, certamente, com a base de dados incrível, né? Como ele consegue construir essas séries históricas seculares, né? Através de dados estatísticos. Então, um trabalho de pesquisa também inacreditável aqui. Esse texto também tem um elemento interessante para quem gosta de literatura, porque ele usa muitos exemplos literários para poder falar sobre aquela época. Então ele usa Jane Austen, ele usa o Honoré de Balzac. Então ele vai usando aí elementos da literatura para mostrar como eram os ricos e os pobres de antigamente a partir da literatura, além, obviamente, de um vasto cabedal de dados estatísticos. Então, grande leitura, grande trabalho de pesquisa aqui. O Capital no século XXI, calhamaço, que vale muito a pena a leitura. Nosso 14º livro lido em 2025. 15º livro lido em 2025, nós saímos aí de alguns livros de não ficção, né? 100 livros que influenciaram a humanidade, O Capital no século XXI, e nosso 15º livro é também mais um livro de não ficção. Estou falando aqui de Eu Não Sou Meu Cérebro, de Marcus Gabriel. Esse aqui é um filósofo alemão. Esse livro que é um livro de 2018, muito interessante. Esse foi uma surpresaça, assim, não conhecia esse autor, não conhecia o livro, nunca tinha ouvido falar desse livro, e de repente me deparo com uma leitura assim cheia de portas para discussões, portas para questionamentos. Muito interessante, valeu demais a leitura desse aqui. Discute exatamente como essa ideia, né, de que nós não somos apenas o nosso cérebro, né? Nós não somos apenas a materialidade, nós não somos apenas as conexões bioquímicas do nosso cérebro. A gente é muito mais do que isso, o ser humano é muito mais do que isso. Então esse é um pouco do papo que o Marcus Gabriel faz aqui de uma maneira brilhante, justamente colocando elementos que ficam fora dessa análise tão objetiva
do ser humano, né? Então ele chama esses neurocentristas, né? Aqueles que colocam o cérebro no centro da ideia de consciência. Então ele questiona esses autores que fazem esse tipo que tem esse tipo de tese e mostra aqui que o ser humano é muito mais do que isso, né? Eu não sou meu cérebro, eu não sou apenas esse órgão físico, eu sou muito mais do que isso. Então, um brilhante texto, muito bem escrito, e foi uma grande surpresa. Como eu disse, não esperava nada e recebi um livraço aqui, uma leitura, uma das melhores leituras do ano, já dando spoiler aí do nosso top 5. Mas vamos lá, vamos em frente. Nosso 16º livro de 2025, livro pequeníssimo, mas nem por isso menos complexo e menos difícil de entender. Eu diria até que um dos mais complicados das leituras, uma das mais complicadas leituras de 2025 foi esse pequeníssimo aqui, mas pesa uma tonelada. Lacan, do Vladimir Safatli, esse que é um livro deixa eu ver aqui, 2007, mas pulei, na verdade. Esse aqui é o livro físico, mas teve antes, esquece aqui o que eu falei, porque teve um livro digital também que eu li nesse período, né? Então, o 16º livro, na verdade, não foi Lacan. O 16º livro foi A Queda, do Albert Camus, de 56. Então, esquece o que eu falei, daqui a pouco eu volto para o Lacan. Mas não posso deixar de mencionar essa leitura, que também foi uma leitura muito impactante. Leitura feita para o clube, né? Essas nossas tertúlias sabáticas, esse clube literário, esse grupo de amigos que se reúne para discutir literatura. A gente já vinha discutindo aí alguns Camus, né? Discutimos o Estrangeiro, discutimos a Peste, e nada mais natural do que já tínhamos discutido o primeiro romance, o segundo romance do Albert Camus, discutimos o seu terceiro romance, que é exatamente A Queda, onde temos aí o Jean Baptiste, né? Esse advogado que perambula pelas ruas de Amsterdã, né, conversando com um interlocutor misterioso, que nós, enquanto leitores, não sabemos quem é, mas vemos que ele está ali discutindo com alguém, com uma pessoa, né, questionando, respondendo, perguntando a essa pessoa que nós não sabemos, que nós não ouvimos a voz narrativa, né, nós não temos a voz dessa personagem, temos apenas essa presença no diálogo com o Jean Baptiste, mas extremamente interessante, discutindo um elemento da culpa, né? Esse é o romance que constituía ali o ciclo da culpa do Albert Camus, o seu terceiro ciclo temático, né? Nós vimos aí do ciclo do absurdo, passando pelo ciclo do absurdo, depois o ciclo da revolta com a peste, depois o ciclo da culpa com a queda, e aí iríamos aí para o ciclo do amor, onde se começou a fazer ali o primeiro homem, mas o Camus não conseguiu concluir, morrendo antes, né, em 1960. Mas aí nosso terceiro ciclo era justamente o ciclo dedicado à culpa, e o romance foi justamente A Queda, onde temos aí um questionamento do Jean Baptiste sobre algo que ele deveria ter feito, não fez, e as consequências psicológicas disso para ele. Então é isso que nós tratamos aí em A Queda, esse mais um brilhante romance do Albert Camus, nosso 16º livro, lido em 2025. E aí agora sim, nosso 17º livro, lido em 2025, foi justamente Lacan, do Vladimir Safatli, de 2007. Esse aqui que é um pequeno, como eu disse, pequeníssimo livro, falando um pouco da biografia desse grande psicanalista, que é o Jacques Lacan, e dos seus conceitos, né? Alguns dos seus conceitos principais, como estágio de espelho, travessia do fantasma. Então foram justamente esses conceitos que deram um verdadeiro nó na minha cabeça. Tive algumas dificuldades, tive que ler e reler algumas passagens aqui para tentar entender um pouco melhor, apesar do grande esforço do Vladimir Safatli em sintetizar, em simplificar essa escrita aqui, mas valeu muito a pena, né? Obviamente, para quem tem um contato com o Sigmund Freud, para quem tem um contato com Carl Jung, o Jacques Lacan é obviamente uma leitura obrigatória, né? Conhecer esse cara é obrigatório para quem se interessa por essa temática da psicanálise. Então eu me interesso e obviamente foi uma excelente leitura, apesar de bem difícil de entender, mas valeu muito a pena ter feito o esforço para entender alguns dos conceitos mais importantes aqui do Jacques Lacan. Inclusive, nós fizemos um vale a resenha só desse livro aqui, né? Fizemos apresentando o Lacan e apresentando as ideias desse livro. Então, vale também a pena estar aqui no canal do YouTube, né? Você pode dar uma procurada aqui no nosso acervo, você vai encontrar um texto somente sobre esse livrinho aqui, porque realmente foi tão impactante que eu já de imediato já gravei o vídeo. E vamos lá, para finalizar, já estamos indo para o final aí, mas nossos 2 últimos livros. Esse aqui vou falar muito rapidinho, porque não tem muito o que dizer sobre ele, mas de qualquer forma foi uma leitura que valeu a pena
né, por todos os prognósticos, poderia até não parecer tão interessante, mas acabou sendo bem interessante sim. É o Mutações, o futuro não é mais o que era. Esse que, na verdade, não é um livro estrito sensu. Isso aqui é um folheto, né, um texto de apresentação, um material de apresentação de um curso que era composto por diversas palestras de grandes intelectuais brasileiros e de fora do Brasil. Então aqui nós temos, na verdade, textos, pequenos textos de cada um desses palestrantes apresentando as suas palestras. O que seria tratado, qual era o tema principal, como os temas seriam abordados, que autores seriam trazidos para a discussão. Então esse aqui, como eu disse, não é exatamente um livro no sentido de uma tese que vai se aprofundando, ou mesmo uma coleção de artigos, né, onde você tem cada artigo tratando de um ponto específico. Na verdade, são apresentações dos palestrantes sobre suas palestras, né, o que será discutido, o que será trabalhado. Então é basicamente imagino eu que os participantes desse curso recebiam esse material, até porque tem inclusive uma parte final aqui de anotações que eu inclusive já usei completamente. E além dessa parte de anotações, tem esses diversos, são quase 20 palestras diferentes. Então nós temos quase 20 autores, e autores do mais alto calibre aqui, Vladimir Safatri, Renato Janine Ribeiro, você tem figuras aqui, Marcelo Jasmin, você tem as figuras, cabeças pensantes aqui da mais alta qualidade. E cada um deles trazendo aí pequenos textos, mostrando o que seria trabalhado em suas palestras. Então não deixa de ser uma leitura muito interessante, foi muito interessante, apesar de que, obviamente, super fragmentada, não aprofundada, mas bem panorâmica. Isso valeu muito a pena, conhecer um pouquinho do pensamento de cada um desses autores sobre um tema que, para mim, é fundamental, que eu já pararia tudo só para ler, sabendo que o tema é esse. O tema aqui é justamente o tempo, a fruição do tempo, a passagem do tempo, as mudanças que vêm com o tempo. Então, o texto me interessaria, os nomes aqui presentes me interessaram, fiz questão de comprar, fiz questão de ler, e foi uma leitura também, uma boa leitura, muito boa leitura, ter conhecido aí um pouquinho do pensamento desses caras sobre o tempo. E finalmente vamos concluir aí nessa 19ª leitura, 19º livro lido em 2025, e fechamos o semestre com chave de ouro. Mais um autor que precisava ser conhecido, mais um livro, mais uma obra que era pecado literário não trazer para o nosso repertório. Finalmente tive a oportunidade de ter contato com esse texto, pegar esse texto, comecei a ler e não parei mais. Foi muito mais do que eu esperava. Estou falando aqui de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de 1891. Texto fantástico, né? Uma história que já era, de certa maneira, muito conhecida, né? Acho que todo mundo meio que já ouviu falar daquela história do retrato de Dorian Gray, onde o retrato fica velho e o Dorian Gray real não fica velho. Então, isso era um pouco do tema central que eu já conhecia. Mas ter tido contato com esse texto, ter entendido que essa história vai muito além disso. Vai muito além disso. Essa história é muito mais dark, ela é muito mais macabra, ela é muito mais pesada do que eu imaginava. Muito mais. E além disso, além de ser uma história com muito mais nuances, com muito mais elementos do que eu imaginava, ainda tem um outro detalhe, que é a escrita do Oscar Wilde. Uma escrita belíssima. É um dos livros com a melhor escrita que eu já li, um dos melhores livros em termos de escrita que eu já li. Né? Comparável com Dostoiévski, comparável com Madame Bovary, do Flaubert, com outros tantos livros, onde a escrita se destaca muito. Aqui nós temos um enredo que tem suas nuances, que tem suas reviravoltas, que tem uma série de elementos de reflexão, mas aqui temos, além disso, uma escrita magnífica do Oscar Wilde. Então vale muito a pena a leitura, seja pelo enredo, seja pela escrita, que é realmente um livraço. Precisava entrar no nosso repertório. Finalmente agora, nesse primeiro semestre de 2025, nós conseguimos colocar no nosso repertório nada mais, nada menos que O Retrato de Dorian Gray. Vale muito a pena a discussão desse livro, e certamente a gente vai fazer um vídeo dedicado a ele aqui. Então é isso, gente. Nossos 19 livros lidos aí em 2025. De tudo um pouco, livro de ficção, livro de não ficção, clássico, livro contemporâneo, tem de tudo aqui. E foi muito bom ter feito essas leituras. Evidentemente, como eu falei aqui, com algumas decepções, mas com muitas surpresas.
muito bem-vinda, muitos autores que tinham que entrar no repertório e finalmente entraram. Então é isso. Foi um excelente início de ano, uma excelente primeira metade de ano, e que o segundo semestre traga, né, leituras tão boas quanto foram essas primeiras 19 leituras que fizemos em 2025. Então é isso, gente. Para mais papos sobre livros, segue a gente aqui, né? Se inscreve aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe, para ficar aqui na nossa comunidade de amantes de livros, né? Temos nossos vídeos todos os domingos aqui. E para continuar esse papo lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe, lá no Instagram, nós temos nossos famosos vídeos de segunda, quarta e sexta, sempre começando seu dia com papo sobre livros. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. Lembrando que nós vamos ter, na sequência, né, vamos colocar aí rapidinho, o quanto antes, nossos outros 2 vídeos ainda sobre esse primeiro semestre de 2025. Nosso top 5, nossas 5 melhores leituras de 2025 e nossa tag, né? Melhor livro, pior livro. Já demos alguns spoilers aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais, com mais calma, lá nas tags, né? Na tag de 50% e também no top 5. Aqui foi um grande panorama para você conhecer um pouquinho desses 19 livros e, quem sabe, já escolher a sua próxima leitura. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.